Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova videoaula. Essa aula aqui eu estou gravando para vocês para que a gente possa cumprir o plano de ensino que nós havíamos estabelecidos em tópicos especiais 1 e também para que a gente possa dar andamento nos nossos projetos aí das startups que vocês estão desenvolvendo, tá? Devido à realização da prova integrativa que vocês vão ter, então essa videoaula aqui vai suprir tanto o atendimento do conteúdo acordado no plano de ensino, quanto também que vocês possam dar andamento no projeto de vocês, tá bom? Bom, o objetivo aqui então é a gente estudar o conceito de hipóteses e premissas para entendimento da solução desenvolvida pelo grupo, para atender aí o cliente que vocês estão planejando, discutir os avanços realizados até o momento, né, pelas startups de vocês, baseado principalmente nas entrevistas, analisar o processo de teste de hipóteses também. A gente vai falar sobre experimentos aqui, que é uma parte bem interessante, que é para a gente poder validar ainda mais a nossa ideia. E ao final dessa videoaula eu vou passar algumas instruções para vocês construírem o quadro de validação, tá? Que é uma ferramenta da metodologia Canvas, que é muito interessante e muito importante para que vocês possam definir ainda mais a parte de problema, solução e também de clientes da solução de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Preciso também reforçar com vocês, pessoal, que no dia 24/3, uma terça-feira, tá aí já praticamente, nós teremos as rodadas de Fishbowl, tá? Então, o que são essas rodadas de Fishbowl, a grosso modo dizendo? Depois eu vou conversar com vocês presencialmente. São apresentações curtas que vocês vão realizar para uma banca de profissionais do mercado, tá? Então, eu acho que agora que a gente entrou em março, é válido eu ressaltar que vocês precisam, para quem ainda está com um projeto um pouquinho aí embrionário, precisa dar uma melhorada nisso para que a gente possa apresentar esses projetos para uma banca de profissionais do mercado, tá? Então serão 2 profissionais aí que virão do mercado da área de engenharia mesmo, área de produção, área industrial, área de serviços e também empreendedorismo, tá? Então eles estão envolvidos nessa área aí. E qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo não é realmente fazer uma prova de fogo, não é isso. A ideia é que eles venham do mercado para mostrar, para poder ajudá-los a desenvolver, a melhorar a solução de vocês, tá? Então são sessões de brainstorming, tá? Junto com esses profissionais para que vocês possam melhorar o projeto de vocês, tá bom? Então, programe-se aí, tá? Até para não se ausentar no dia 24/3, que é uma semana antes aí a semana de provas de vocês, nós teremos as sessões de Fishbowl, tá bom? Qualquer dúvida vocês me procurem e também a gente vai ter tempo para falar um pouquinho mais aí a respeito dessas sessões, tá bom? Um abraço, vamos lá. Bom, a primeira atividade prática que vocês têm que concluir até amanhã, dia 4/3, é o questionário referente à leitura do livro O Mundo Secreto das Startups, que são as páginas de 53 a 76. Tá? Esse questionário já está disponível aí no Google Sala de Aula para vocês, então vocês entrem aí e respondam, são 5 questões. Vocês podem discutir em grupos e depois responder individualmente no Google Forms, tá? Que está lá dentro do Google Classroom. Não deixe de fazer essa atividade, assim como as outras atividades práticas, ela também tem uma pontuação considerável aí na nota final de vocês, tá bom? Bom, aqui eu trouxe essa matéria para vocês, falando do panorama do mercado de projetos, falando, né, que a região sudeste concentra 2/3 das startups de agronegócio no Brasil, tá? Então, é uma matéria bastante interessante, falando da parte de desenvolvimento tecnológico e inovações na área de empreendedorismo voltado para agronegócios, tá? Mas o que eu quero destacar com vocês aqui é o seguinte: segundo o pesquisador Guilherme, da Fundação Getúlio Vargas aqui, ele fala que é preciso modernizar as linhas de financiamento para que mais produtores e empresários possam investir em soluções oferecidas pelas agtechs, né? Que são essas startups voltadas para agronegócio. E ele também afirma o seguinte, ó, que da parte de capacitação profissional, ele fala que é um ambiente de transformação muito rápido, né? Então esse ambiente das startups. Faltam habilidades de programação, negócios, mas também saber lidar com incertezas, ter uma ideia, testar rapidamente e mudar. Então ele está falando justamente dos conceitos que a gente vem trabalhando dentro
disciplina de tópicos especiais 1, que é a parte do empreendedorismo, inovação, adaptação à mudança, a parte também de conhecer tecnologias. Então existe aí uma carência muito grande no mercado com relação a isso. E o que ele finaliza aqui, que é preocupante, né, que as pessoas não saem da faculdade preparadas para um mercado que exige aprendizado constante. Então, não generalizando, mas a grande maioria do que a gente tem de profissionais que estão chegando no mercado, ainda falta muito aprendizado constante desses profissionais e também se adaptar a esse estilo startup de gerenciar negócios, né? Que é o que a gente vem comentando aqui em Tópicos Especiais 1. Então, toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, a parte de adaptação à mudança, saber lidar com pessoas, a parte de liderança, são essenciais para que os profissionais eles se diferenciem no mercado, tá? Existem várias pesquisas que estão saindo aí via LinkedIn, via Você SA e também outras fontes de pesquisas confiáveis no mercado que indicam que daqui para os próximos 5 anos a gente precisa desenvolver essas habilidades para poder se manter competitivo no mercado, tá? Então fica até de dica aí para vocês, tá bom? Bom, nós estamos utilizando uma metodologia bastante importante aqui para poder desenvolver as nossas soluções, que é o Design Thinking, tá? Que a gente está utilizando para poder mapear clientes, problemas e a solução. E hoje nós vamos falar de pivotagem também ao final da aula, tá? Então, após vocês se conectarem com o problema, né, fazerem uma exploração a fundo, a gente tem um momento agora de organizar essas informações, tá? Então, vocês vão ter que se reunir em grupos para que vocês possam discutir tudo que foi coletado das entrevistas, tá? E essas entrevistas, pessoal, assim como eu venho ressaltando com vocês, elas nunca param, tá? Vocês têm que sempre dar continuidade na conversa que vocês têm com o público-alvo de vocês, sempre estar conversando, buscando melhorar a solução e trazer isso para dentro do grupo para que vocês possam organizar essas informações, tá? A dica que eu dou para vocês, a gente vai ter alguns momentos dentro das aulas presenciais, mas é trabalhar com post-it. O post-it ele ajuda muito a organizar as informações para que vocês possam focar no que realmente é importante para a solução de vocês, tá? E dentro da fase do Design Thinking, somente para mostrar aqui para vocês, a gente está na parte de entendimento ainda, a gente está entendendo tanto a solução quanto o cliente, também quanto o problema, tá? Então, na parte da empatia que vocês utilizaram durante as entrevistas com o público-alvo, vocês saíram de um ponto focal e depois vocês foram adquirindo informações e foi abrindo esse cone aqui, ó. Esse cone ficou imenso de tantas informações que vocês coletaram com o público-alvo. Depois, agora, esse próximo passo que a gente vai fazer aqui hoje, que eu peço a vocês que vocês realizem, é o seguinte, de vocês definirem, vocês agora vão afunilar essas informações, tirar o que não é relevante e focar, começar a dar foco tanto no problema, quanto na solução, quanto também nos clientes, tá? Então a gente vai definir, a gente está na fase do definir do Design Thinking, para que vocês possam definir as soluções, os problemas e o cliente que vocês vão querer atender, tá? Então a gente está nesse passo do Design Thinking, tá? De definição. Bom, e para se definir algumas informações, é importante a gente trabalhar com o conceito de hipóteses, tá? Hipóteses são informações que a gente testa o que a gente acha que sabe, na verdade. Então, por exemplo, tudo partiu de uma solução que vocês tinham, então de um problema que vocês tinham, que vocês acharam que seria uma dor do mercado, né? Um problema que realmente assombrava o mercado, e vocês foram fazer as entrevistas. Então, vocês foram testar o que vocês achavam que sabiam, tá? E geralmente o que acontece? Quando a gente conversa com o público-alvo, às vezes essa hipótese ela não é validada, porque às vezes ele tem um outro problema, como muitos de vocês aí presenciaram, tá? Mas falando um pouquinho do conceito de hipóteses, a hipótese é o quê? É uma aposta, né? A suposição de algo que pode ou não ser verdade. Então é por isso que a gente precisa fazer entrevista, então a gente precisa validar isso, tá? Que seja possível de ser verificado através do quê? De entrevistas, perguntas, conversas, pesquisas, tá? A partir da qual se extrai uma conclusão. Então, depois das entrevistas, a gente chegou a alguma conclusão. Se validou aquela hipótese que a gente tinha ou não. Se a gente saiu com outras informações que viraram outras hipóteses para nós. E nós trabalhamos também com o conceito de premissa, que significa proposição, né? A gente propõe, na verdade, uma tomada de decisão, então um caminho a seguir, né? Um conteúdo, né? As informações essenciais que servem de base para um raciocínio. Então a gente
são premissas que a gente toma como verdade, né, para um estudo que levará a uma conclusão. Então, é praticamente uma tomada de decisão que nós temos, algumas premissas, estabelecer algumas informações, alguns dados para que a gente possa seguir no desenvolvimento do negócio, tá? E é legal a gente analisar também quais são as hipóteses mais arriscadas que nós temos dentro do nosso negócio. E para isso a gente utiliza uma ferramenta bastante interessante que é a matriz de risco, para a gente poder classificar as hipóteses que são mais arriscadas, tá? Aqui no eixo Y nós temos a importância para a viabilidade do negócio. Então, quanto maior a importância para poder viabilizar o meu negócio, eu preciso tratar isso. Quanto maior aqui, melhor eu preciso tratar essas informações, essas hipóteses, para que o meu negócio tenha sucesso. E aqui no eixo X eu tenho o grau de incerteza. Quanto maior o grau de incerteza, mais arriscado é a hipótese que eu preciso validar, tá? Então, esse quadrante vermelho aqui estão as hipóteses que eu preciso de fato validar e que se alguma coisa der errado pode jogar o meu negócio por terra, tá? Então é aqui que eu coloco as minhas hipóteses mais arriscadas, tá? Então isso aqui é uma das ferramentas utilizadas aí, chamada matriz de risco, tá? Um exemplo aqui, né, de hipótese arriscada, tá? Então é um negócio falando sobre pais que gostariam de estar mais perto dos filhos, aqueles pais que realmente não têm tempo, levam uma vida executiva, então não tem tempo para ficar com os filhos. Então é uma dor de mercado que eles analisaram, tá? Então uma hipótese que pode ser validada é o seguinte: será mesmo que todos os pais profissionais estão dispostos a mudar de emprego só para ficar mais perto de casa? Então uma pergunta que eles colocaram aqui dentro do negócio deles e foram validar isso com os clientes, tá? Falando dos clientes, os principais clientes dessa solução seriam profissionais, pais de crianças, né, pequenas e adolescentes. Então esse seria o público-alvo deles. Qual que é o problema que eles analisaram? Os pais trabalham muito longe de casa e acabam não tendo tempo para participar da vida dos filhos. Isso é uma coisa bem emblemática que nós temos no mercado e é uma dor que a gente verifica que existe, né? Os pais gostariam de ter mais tempo para ficar com os filhos, tá? E qual a solução que eles estavam desenvolvendo dentro desse startup? Um site que aproxima profissionais, né, e empresas próximo ao seu local de moradia. Então seria um site que obteria cadastro desses pais para que se pudesse alocar esses profissionais mais próximos aí da empresa e esses pais pudessem participar mais da vida dos filhos, tá? Então essa seria a solução. Bom, e como que a gente pode testar isso, né? Como a gente já viu, a gente tem conversas corpo a corpo, que foi uma coisa que vocês já fizeram, que são as entrevistas, as pesquisas via Google Forms que vocês mandaram, teste com protótipos, então pode ser um protótipo de papel mesmo, então é uma coisa que o cliente possa ver. Mas o que eu quero destacar aqui com vocês são os experimentos, tá? Então esses experimentos são importantes para que a gente possa validar alguma ideia também, tá? E o experimento é qualquer atividade que possa te ajudar a validar ou invalidar uma de suas hipóteses, tá? Então ele vai servir para que você possa validar aí as suas ideias, tá? Aqui um exemplo que eu acabei de citar, né, de pais profissionais que trocariam de emprego para ficar mais perto dos seus filhos, tá? E temos um exemplo 2 aqui também, né? Pessoas pagariam um preço mais alto para ter um atendimento dentário em casa. Isso aqui é uma outra startup também que a ideia é trazer os dentistas fazer um atendimento a domicílio, aí, principalmente para pessoas de terceira idade, tá? Então, olhando aqui o primeiro experimento que eles fizeram, como exemplo, eles testaram que a maioria, né, 60% dos pais profissionais entrevistados se mostrariam interessados por trocar de emprego para ficar mais perto dos filhos, tá? E o método que eles utilizaram, entrevista pitch, que foi um pouquinho parecido com o que vocês fizeram de entrevistas, tá? E o que é essa entrevista pitch? É apresentar um novo produto, né, aos pais e perguntar, né, o nome, cargo, salário, objetivo profissional, etc. Então aqui, através da entrevista pitch, eles mostrariam um pouquinho da solução que eles estavam desenvolvendo e também a partir disso já se coletava informações dos pais se houvesse interesse por parte deles, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar com vocês é o critério de sucesso. Isso aqui é bastante importante para que vocês possam validar a ideia de vocês. Isso são vocês que vão definir, tá? Um critério de sucesso para a solução da startup de vocês. Então eles estabeleceram aqui nesse caso que no mínimo 60% dos entrevistados devem dar todas as informações pessoais
para se mostrar disposta a receber pedidos, né, receber essa solução, na verdade, né? Então, no mínimo, o critério de sucesso que eles estabeleceram é que no mínimo 60% dos entrevistados aceitariam essa solução, tá? Dentro da startup de vocês, vocês podem colocar o percentual que vocês quiserem, tá? Vocês vão definir esse critério de sucesso, se é 40%, se é 20%, se é 30%. Então, é uma meta que vocês vão colocar para que a solução de vocês seja aceita para o mercado, tá? Para que seja validado essa solução, ok? Então, isso ao longo do desenvolvimento do projeto vocês podem estabelecer também e vocês vão colocar no quadro de validação, tá bom? O exemplo 2 que nós temos aqui é sobre o serviço dentário em casa, tá? Aqui está um exemplo, tem uma foto aqui do dentista atendendo essa senhora em casa, que é bem interessante. Falando aqui, ó, as pessoas pagariam um preço mais alto para ter atendimento dentário em casa. Então, isso daqui era uma hipótese que eles tinham, tá? E eles utilizaram um método aqui que foi montar uma landing page e comprar anúncios do Google com a palavra-chave dentista em casa, tá? Para mostrar o preço na página e incluir um botão de contato, tá? Então, o que eles fizeram para poder validar? Que experimento que eles fizeram? Eles montaram um site, uma landing page, e para utilizar compras de anúncio e também cliques dentro dessa palavra-chave dentista em casa. Então, a partir disso, eles conseguiram fazer uma validação dessa solução, tá? E qual que é o critério de sucesso que eles utilizaram, né? No mínimo 5% dos usuários clicarão no botão e darão seus dados de contato, tá? Então, foi a partir dessa metodologia que eles conseguiram validar a ideia deles, tá? Então, 5% dos usuários deveriam entrar no site e clicar nesse botão aí para poder dar os dados de contato para poder aceitar essa solução, tá? Somente a título de curiosidade, essa é uma startup que já está no mercado, está atendendo, tá, as pessoas de terceira idade em casa, principalmente para quem tem problema de locomoção. Foi uma ideia muito válida. É uma plataforma que liga os dentistas, né, que se cadastrarem com as pessoas de terceira idade, senhores e senhoras que têm dificuldade de ir até um consultório dentário fisicamente. Então, o dentista ele vem em casa e atende esse público-alvo. Então, é bem interessante. Bom, e o que é pivotar, pessoal? Pivotar é um termo que nós utilizamos dentro do ecossistema de startups, que significa o quê? Mudar o rumo de um negócio ou parte dele. Então, são as mudanças que nós fazemos dentro do nosso negócio, dentro da solução, dentro do problema, dentro dos clientes. Então, são mudanças que nós fazemos dentro do nosso negócio para poder atender o público-alvo, tá? Então aqui existe o pivotar, né, que é mudar ou então prosseguir com alguma ideia, tá? Então é mudar o rumo de um negócio a partir dele que não teve o sucesso esperado, com base na experiência adquirida, com base nas entrevistas que nós estamos desenvolvendo com o público-alvo. A gente muda ou não dentro do que a gente dentro do nosso negócio para poder atender o público-alvo, tá? Bom, aqui um exemplo, né, de pivotagem, né? Existia uma hipótese inicial, né, de que todos os pais profissionais trabalhando no emprego gostariam de estar mais próximos dos filhos. Após os experimentos e as entrevistas, o que se descobriu? Que o público-alvo foi redefinido, então teve uma pivotagem no público-alvo. Então, somente pais profissionais trabalhando no emprego de baixa qualificação é que teriam realmente interesse nessa solução, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que existia a hipótese inicial que todos os pais aceitariam, mas não, depois os experimentos viram que somente os pais da área operacional que realmente gostariam de ter essa solução, tá? Então é por isso que é importante a gente conversar com o público-alvo para que a gente possa validar nossas hipóteses, tá? Bom, o quadro de validação é o que vocês estão vendo aqui, tá? Então é um quadro, esse é um modelo que nós temos, né, que são utilizados pelas startups, e aqui nós colocamos todas as informações com relação à hipótese de clientes, hipótese de problemas e hipótese da solução, tá? E aí eu vou mostrar para vocês na prática como que ele funciona, tá? Bom, finalmente as lições aprendidas, tá? Então foque sempre nas hipóteses mais arriscadas, porque geralmente é elas que trazem um melhor retorno para que vocês possam ter uma solução validada com consistência. Foquem nos problemas que doem mais, tá? E é importante ressaltar que esse processo nunca termina, tá? Vocês precisam realmente estimular a conversa, as entrevistas com o público-alvo,
tá? Bom, agora é sua vez, pessoal. O que eu gostaria de pedir para vocês? Tá? Acessar o arquivo padrão no Google Classroom, então já está aí o link para vocês, tá? Que é um padrão do quadro de validação. Tá? Então vocês vão clicar aí no link, vão fazer uma cópia, salvar com o nome da startup do grupo de vocês, compartilhar com os colegas do grupo e compartilhar comigo nesse e-mail aqui, tá? prof.julio@faculdademax.edu.br, tá? Então vocês vão precisar fazer esse processo. Depois disso, vocês vão criar eletronicamente, através desse modelo que vocês criaram aqui, tá? Essa cópia, o quadro de validação, contendo as hipóteses, tá? Que vocês tinham, que vocês têm, as informações que vocês têm, as premissas e critérios de sucesso da startup do grupo de vocês. Tá? Então, baseado nas entrevistas que vocês já fizeram, vocês vão montar esse quadro de validação. Tá? Uma dica que eu dou, faça pesquisas na internet sobre construção de hipóteses, caso vocês tenham dúvida, caso vocês, mesmo assistindo essa videoaula aqui, tenham dúvida, vocês podem pesquisar na internet. Tá? Vocês vão estruturar as hipóteses de clientes, as hipóteses de problemas, as hipóteses de soluções, principais premissas de sucesso, tá? O que é importante para ter sucesso a solução de vocês. E, claro, né, complementando aqui o critério de sucesso para que essas premissas tenham validação. Tá? E, finalmente, vocês vão preencher, né, o quadro com as informações solicitadas, que eu já falei ali no começo. E, para entregar a atividade, o grupo deverá, né, fazer a postagem no Google Classroom até 8/3, que é domingo, tá? Até as 23h59. Então, todos os integrantes do grupo devem postar para que vocês possam ter nota de participação nessa atividade prática. Chamo até a atenção para vocês, pessoal, que tome cuidado, entendeu? Existem muitas pessoas deixando de postar as atividades e isso vai fazer muita diferença no fechamento da nota de vocês. Então, não deixe de postar, tá? Façam a postagem de vocês. Trabalhem em grupo, ajudem o grupo para que vocês possam não ter problemas aí no futuro, tá bom? Bom, aqui está um exemplo, pessoal, que esse exemplo aqui ele está lá no exemplo do link que eu coloquei para vocês aí de quadro de validação, tá? Basicamente, vocês vão colocar o nome da startup de vocês aqui em cima, tá? Coloquem, isso daqui tem dentro do Google Apresentações, são formas, tá? Esses post-its eletrônicos aqui. Então vocês podem inserir, tá, ali na parte de formas, não tem problema, vocês coloquem aí, coloquem o nome da startup de vocês. E aí aqui vocês vão começar a fazer o preenchimento, tá? Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Com relação àquela parte de atendimento odontológico em casa, tá? No início da startup deles, o que eles tinham de hipótese de início? Que homens e mulheres, né, com a hipótese de clientes, homens e mulheres de terceira idade comprariam esse serviço. Porém, após algumas entrevistas, eles fizeram uma primeira pivotagem, tá? Então, homens e mulheres de terceira idade com problemas de locomoção. Então, não é simplesmente homens e mulheres de terceira idade. Eles têm que ter, depois das entrevistas, verificaram que somente homens e mulheres de terceira idade gostariam de ter esse serviço porque eles tinham problema de locomoção. Então, necessariamente, o público-alvo tem que ter problema de locomoção. Entrevistando um pouco mais, o que eles descobriram? Eles mudaram de novo aqui, ó, somente as mulheres de terceira idade. Então eles retiraram os homens, então eles viram que o público-alvo deles seriam mulheres. Após uma outra rodada de entrevistas, eles perceberam que mulheres de terceira idade, com problemas de locomoção e sem convênio odontológico. Então eles foram descobrindo as coisas. Percebam vocês que as pivotagens elas são importantes porque você vai refinando as informações, tá vendo? Como você fica mais focado. É por isso que é importante sempre estar conversando com o público-alvo, pessoal, que a gente vai descobrindo novas coisas. Né? Se eles não tivessem feito essas entrevistas, o início aqui, homens e mulheres de terceira idade, não é isso. Tá? Então, é muito importante que a gente faça as entrevistas para a gente poder validar cada vez mais a nossa ideia. Tá? Na hipótese do problema, olha só, falta de tempo para ir ao dentista, então esse aí era o que eles desconfiavam. Após conversar com o público-alvo, eles descobriram não era falta de tempo, era mobilidade reduzida para o dentista. Não era falta de tempo, era que eles não conseguiam ir. Tá? Uma outra coisa, olha só, baixa mobilidade para as mulheres, acamadas ou cadeirantes. Então o problema era maior nas mulheres. Então a hipótese do problema, após as entrevistas, eles viram que afetava mais as mulheres e mulheres acamadas ou cadeirantes. Tá? E depois
pesquisando ainda mais, eles viram que mulheres de terceira idade, acamadas e sem convênio. Então isso aqui validou ainda mais o problema deles, tá? Na hipótese da solução, olha só, eles pensaram em um site para a solicitação do veículo Uber, então isso resolveria o problema delas, mas conversando, viram que o aplicativo via smartphone para a solicitação do veículo Uber, então ao invés do site teria um aplicativo, mas conversando ainda mais, eles viram que não seria somente o aplicativo, mas um aplicativo smartphone para cadastro de mulheres de terceira idade, então para cadastrar elas. E por último, eles refinaram ainda mais e chegaram em um aplicativo smartphone para solicitação de visita de dentistas cadastrados. Olha só, eles saíram de um site de solicitação de Uber e chegaram num aplicativo de smartphone para dentistas cadastrados. Então, vocês verem a importância da gente conversar, o quanto que refina a informação, tá vendo, pessoal? Então, ó, ficou a hipótese de clientes, então mulheres de terceira idade com problema de locomoção com convênio odontológico. O problema são mulheres de terceira idade, acamadas e sem convênio, e a solução seria um aplicativo para que os dentistas fossem até a casa deles, tá? Então, é isso que é importante, a gente fazer essa reflexão dentro da nossa startup, tá? E o que acontece? Vão acontecer em alguns grupos aí que não tem a pivotagem 3 ou a pivotagem 2, mas trabalhem com as informações que vocês conseguiram até o momento, tá? Quanto mais vocês tiverem informação para poder preencher o quadro de validação, melhor para a validação do grupo também, até para a gente poder apresentar no Fishable, tá? Aqui algumas principais premissas, tá? Que isso vocês vão estabelecer dentro da startup de vocês, tá? Aqui no caso deles, será mesmo que existe ausência de convênio odontológico para a terceira idade? Então era uma hipótese. Então eles teriam que validar isso, tá? Uma premissa que eles seguiram. Será mesmo que todas as pessoas de terceira idade estão dispostas a serem atendidas em casa por dentistas cadastrados em aplicativo? Então também seria uma premissa, né, que eles teriam, tá? E aqui eles colocaram as hipóteses mais arriscadas, tá? Então, o que é arriscado? Tudo que oferece risco para o negócio. Então, teria que ter um uso do aplicativo para atendimento odontológico domiciliar. Então, isso na verdade, é um fator de risco. A gente precisa ter realmente um aplicativo para poder ser utilizado em casa. E também precisa-se ter a ausência de convênio odontológico para esse público-alvo aqui. Se eles tiverem convênio odontológico, já coloca por terra todo o meu negócio, tá? E o critério de sucesso, que pelo menos 30% do público-alvo tenha aceitabilidade do serviço, tá? Então, é basicamente isso que eles colocaram aqui. E isso vocês vão estabelecer dentro da startup de vocês, tá bom? Gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente. Esse aqui é o arquivo que vocês vão ter que preencher, tá? Então vocês vão colocar aqui o nome da startup de vocês, o RA e o nome dos integrantes do grupo, tá? Então, esse primeiro slide, vocês façam isso. Aqui está o quadro de validação que eu mostrei agora para vocês no exemplo anterior. Então tá aqui, é um exemplo para que vocês possam seguir, possam se inspirar. E aqui é onde vocês vão preencher os dados da startup de vocês, tá? O início, né, das ideias que vocês tiveram com relação a clientes, problema de solução, e as pivotagens, as mudanças que vocês tiveram dentro da solução dentro da startup de vocês, tá? As principais premissas estabelecidas, hipóteses mais arriscadas e os critérios de sucesso, tá? Fez isso, pessoal. Aí é somente na verdade, assim, vocês vão ter que fazer isso primeiro, né? Fazer uma cópia, né, de toda a apresentação. Aí aqui vocês vão colocar o nome da startup de vocês, dar um OK. E aí fazer o compartilhamento aqui comigo e com os integrantes do grupo, tá bom? Terminado isso daqui, faz o download, né, em PDF, que aqui vocês fazem um download, ó, tá vendo? Em PDF, e façam a postagem dentro do Google Classroom, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. A aula ficou um pouco extensa, entendo, mas era essencial para que vocês pudessem ter tanto o conteúdo quanto também as orientações para poder fazer essa atividade prática, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, me acessem, tá? Atente-se ao prazo de postagem aí da atividade prática, não deixe de fazer isso. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, bons estudos e até mais.